Uma dúvida que muita gente tem quando começa a pedalar é em relação aos grupos que a Shimano utiliza, ou a chamada hierarquia de grupos da Shimano. A gente recebe muitas dúvidas a respeito desse assunto e logo a gente resolveu produzir um material sobre ele. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, quem começou há pouco tempo no mundo do mountain bike, então com certeza ouviu falar da tal de hierarquia de grupos, né? E ficou um pouco em dúvida em relação a esse assunto. A Shimano possui alta tecnologia em relação aos seus produtos e diferencia muito eles de forma bastante cirúrgica, né? A gente consegue perceber isso analisando linha por linha. Não é à toa que a Shimano domina o mercado mundial de bicicletas há muitos anos, né? É uma empresa muito forte, que oferece diversas tecnologias e também gosta muito de inteirar as pessoas a respeito dessas tecnologias, né? Até quando eu ministro algum curso de vendas, eu sempre comento isso com o pessoal que está participando ali. A Shimano, como um todo, é uma das melhores empresas para se trabalhar em relação a informações. Porque você encontra tanto nos manuais que eles enviam para as oficinas, bike shops, né? Quanto em manuais online que eles têm também. Então, tu consegue obter informações com bastante facilidade. Bom, então vamos dar uma olhada nos grupos de perto. O material de hoje, para não ficar muito extenso nem muito longo, a gente separou ele para poder abranger alguns modelos de grupos, tá? Então, primeiro eu vou entrar na linha Tourney. Se a gente for analisar o grupo Tourney, ele é um dos mais antigos e mais utilizados por a maioria dos ciclistas em algum momento da sua vida de iniciante, né? Inclusive tem gente que utiliza o Tourney por muito tempo. Ele possui divisões, né? E a primeira vez que ele é citado, pelas informações que eu encontrei, é lá em 98 ainda, de acordo com esse manual que vocês estão vendo aqui. De lá para cá muita coisa mudou, muitos grupos foram descontinuados, mas o Tourney continua em linha, só para vocês entenderem a importância dele. Bom, então falando do grupo Tourney, ele possui 3 variações, né? A primeira variação que a gente vai ver é o Tourney TZ. O Tourney TZ, ele possui uma característica de ser um grupo um pouco mais simples, principalmente utilizado em bikes de uso urbano, né? É muito raro de ver ele em bikes para mountain bike. Normalmente, quem se utiliza dele são as bikes que a gente vê para passeio, né? Como a própria Shimano mesmo define. A formatação dele é de um câmbio um pouco mais simples, com bastante peças em metal, né? Não tem um design tão ergonômico assim, mas já é indexado, que é uma tecnologia que a Shimano se utiliza. Devido a essa formatação um pouco mais simples, ele é utilizado normalmente com 6 velocidades, então ele acaba sendo bastante limitado em relação ao número de velocidades total. É importante citar também que aqui eu estou falando do câmbio, tá? Mas quando eu falo de um grupo, como um Tourney, por exemplo, ele engloba várias peças, né, que vão desde o passador ao pé de vela, corrente, câmbio, cassete. Mas o que a gente vai focar um pouquinho mais hoje é em relação ao câmbio, que é onde a gente vai fazer a maior parte das trocas, né? Então, diferenciando bastante do grupo TZ, a gente já vai ter o grupo TY. Também vem com a família Tourney, porém ele já vai ter um pouco mais de espaço perante a Shimano, né? Ele já é mais utilizado por outras bicicletas, acaba tendo uma ampla gama de utilização e ele é mais robusto e um pouco mais confiável. Até o design dele já é um pouco mais ergonômico, um design um pouco mais moderno, como vocês podem ver aí. É importante citar que ele é produzido com 7 e 6 velocidades, de acordo com o ano e sua fabricação, né? Esse câmbio traseiro ele é utilizado por algumas bicicletas como a Sense One, a Hacker HDS, a gente também vê ele na Caloi Explorer 29 Pro, Audax Havoc SX, então são diversas bikes que utilizam o câmbio Tourney TY. Para quem não sabe, tá? Algumas informações técnicas podem ser encontradas na parte interna dos cages. Então, através dessa formatação, a gente consegue encontrar todas as informações técnicas do produto. Então, continuando a nossa análise, né? O Tourney TX é o mais completo de toda a família. TX, então, ele vem a ser um cara com mais cara de mountain bike mesmo, já tendo um perfil um pouco mais baixo, né? Como vocês podem ver aqui, ele te oferece um design bem mais moderno. Então, devido a essa formatação mais completa, ele é mais robusto e mais confiável. Normalmente, a maior parte dos ciclistas utilizou esse Tourney aqui em algum momento das suas vidas, né? O Tourney TX 800, por exemplo, ele é largamente utilizado por diversas bicicletas de diversos modelos. Ele já ganha, então, 8 velocidades, sendo um grande diferencial em relação aos outros modelos que são com 6 ou 7 velocidades. Então, aqui a gente tem uma ampla gama de trocas em relação aos irmãos mais novos dele. As bikes que utilizam, então, o Tourney TX, citando, né, na linha, são HDS, da Odd, a gente vai ter a Sense Fan Comp, Caloi Explorer Sport, Audax. Então são diversas bikes, como vocês podem notar, que utilizam esse cara aqui. Ele é bastante difundido no mercado e muita gente confia bastante nele. E aí aqui a gente finaliza a linha Tourney, né? Como vocês viram, dentro da família Tourney a gente tem complexidades em maiores e menores níveis, né? Isso acaba diferenciando um pouco cada linha.
A partir daí, a gente entra no que eu chamo de lapso da Shimano. A gente então hoje trabalha com a linha Altus, que vem a ser a subsequente do Tourney, porém ela tem uma variação que é muito próxima do que é chamado de Acera. Inclusive, né, se vocês notarem, eles são muito parecidos, a formatação deles é bem semelhante. Aqui no caso eu estou com um câmbio Altus, que possui a polia menor um pouco maior, em relação por exemplo, ao Acera, né, te oferecendo a possibilidade de utilizar aquele cassete Mega Range, então só por isso que ele tem essa formatação um pouquinho diferente. Mas ambos são muito semelhantes. Inclusive, se a gente for olhar aqui no manual, vocês vão notar que ele não ganha nenhum destaque. Inclusive lá ele é informado Altus/Acera. Aqui a gente tem ele com duas formatações, sendo de 7 ou 8 velocidades e já contando com a tecnologia do Shadow, que é uma tecnologia que deixa ele na sombra do quadro, acaba tornando ele um pouco mais leve e um pouco mais compacto, fazendo com que ele tenha uma distância menor em relação ao chão também. Isso acaba proporcionando um uso mais agressivo, um uso um pouquinho mais direcionado para trilhas leves, tá? Importante citar isso, como a própria Shimano indica, né? Ainda não é um grupo utilizado para mountain bike mesmo. Então, devido a essa formatação, ele acaba sendo um pouco mais utilizado para outros usos, né? Como a gente citou antes, e também acaba se tornando um pouco mais robusto e confiável. Porém, devido às suas características, ele acaba não sendo tão utilizado. Inclusive, é difícil citar atualmente, em 2020, 2021, bikes que se utilizam do grupo Altus ou Acera. A gente até via eles no passado, mas agora a gente quase não está vendo mais. Então são poucos modelos que se utilizam, principalmente pelo fato de ele ter muitas características semelhantes ao irmão mais velho, que é o Alívio, que é o próximo grupo que a gente vai falar um pouquinho. A gente até fez uma pesquisa, né, para poder exemplificar para vocês. Uma bike que utiliza o câmbio Altus na dianteira é a Sense Fan Combi. Já a bike Avance, ela utiliza o câmbio traseiro Altus e o dianteiro Tourney. Então aí existe uma mescla de dois grupos, né? Então eles optam por utilizar o câmbio traseiro um pouquinho melhor, deixando ele um pouquinho mais robusto, porém o grupo quase como um todo sendo Tourney. E aí entra uma opinião bem pessoal minha, tá? Essa é uma questão que eu converso bastante com o pessoal, relacionado ao descontinuamento dessa linha. Se a gente for olhar os manuais mais antigos, a gente vai ver lá que algumas séries já saíram pela própria Shimano, foram descontinuadas, né? Como é o que eu acredito que vai acontecer aqui no futuro. Devido à sua formatação ser muito semelhante ao Alívio, eu acredito que não vai ser mantido ele em linha, né? Tanto o Altus quanto o Acera podem vir a ser descontinuados, assim como já aconteceu com modelos como o LX, modelos SX que a Shimano usava no passado. Então, como vocês notaram, né, a gente quase não encontra bicicletas utilizando esses grupos de marchas atualmente. Então, por isso mesmo, eu acredito que isso vai acontecer, essa substituição de um grupo por outro, né? Antes de continuar o vídeo, já vou fazer um convite para vocês. Se vocês estão gostando do nosso material, estão gostando do que a gente está produzindo, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem nos comentários aí o que vocês estão achando do nosso conteúdo. Se tiverem mais sugestões, inclusive essa sugestão dos câmbios partiu de um espectador nosso que sugeriu, né, que ele não entendia nada de bicicletas e ele gostaria de ter mais informações a respeito disso. Tá aí, a gente está produzindo esse material para agradar vocês todos que são o nosso público fiel aí. Fechou? Vamos continuar o vídeo aqui então. Então, fechando aqui, a gente vai ter a grande estrela da Shimano em 2020/2021, que foi o Alívio. Como eu citei, ele ganha algumas características já em relação ao Altus e o Acera, que tornam ele um pouco mais robusto e mais confiável. O simples fato de ter uma mudança nesse grupo aqui de 2 por 9 velocidades, totalizando 18, fez com que ele fosse largamente adotado por várias bicicletas. E o fato de ele de ter só 2 trocas na dianteira já vem em congruência com o fato do Deore, SLX e XT, que já não usam mais o câmbio dianteiro, eliminando o peso da bicicleta. Aqui a gente ainda tem um câmbio dianteiro, mas somente com 2 velocidades. Então isso acaba tornando a vida do ciclista um pouquinho mais fácil. Então um outro ponto que é bem importante de ser citado é o fato de que ele tem um pouco mais de tensão na mola e ainda continua com a tecnologia de Shadow, que é o que a gente viu lá no Altus e no Acera. Essa tecnologia Shadow ela passa a ser utilizada em vários grupos a partir dele e é o que a gente chama de efeito cascata, né? A Shimano costuma lançar uma tecnologia num grupo mais completo e depois ele vem vindo para grupos mais simples. Então esse é o caso do Alívio, como a gente está vendo aqui. Durável, robusto e muito eficiente. Por isso ele está sendo largamente utilizado nas bikes de mountain bike e, segundo o próprio manual da Shimano, ele te dá aquele gostinho da mountain bike de verdade. Então essa é a descrição que a gente vai encontrar lá. Então as bikes que se utilizam do grupo Alívio são OD 7.0, TSW Stamina, Caloi Explorer Comp e outras diversas aí que acabam utilizando esse grupo por ser tão robusto e confiável para quem está começando a fazer trilhas mais pegadas mesmo.
Então, se vocês têm dúvida ainda a respeito desse grupo Alívio ou querem saber mais informações a respeito dessas bikes que eu citei, vocês podem clicar nesse cardzinho que está aparecendo aqui do lado, onde vocês vão ter acesso a outras análises que a gente já fez aqui na escola, como a 7.0, a Stamina e a SenseFan Evo. Muito bem. Fechou? Continuando o vídeo aqui então. Um outro ponto bem interessante de ser citado em relação ao Alívio é o fato de que ele já vem com um cassete de 9 velocidades, né? Porém com 11,36 dentes. Isso te dá uma amplitude de troca um pouco maior e também te dá um design um pouco mais bonito, né? Um design um pouco mais mountain bike mesmo, seguindo um padrão com o que a gente vai ver em outros grupos, né? Bom, então a análise de hoje era basicamente essa, era um auxílio para quem está começando, para quem quer ter um pouco mais de informação. A gente resolveu dividir ele em dois, até para ficar um pouco mais fácil e mais sucinto de ser digerido, né? Até para não ficar um vídeo de 25 minutos falando. E a parte 2, que seria a sequência dele, vai depender somente de vocês. Se vocês querem ver, querem que a gente continue com esse tipo de material, querem que a gente fale a respeito dos grupos DOL, XT, SLX, deixem aí nos comentários, que aí a gente vai dar uma medida e vai checar se vocês têm realmente interesse nesse tipo de assunto. Também tem o nosso canal no Instagram, que a gente comumente fala de outros assuntos lá. Quem quiser nos seguir, tá aí o nosso canal. Além de tudo, a gente também trabalha com a parte de interação de conteúdo, a gente acaba produzindo material um pouquinho diferente por lá. Fica aí então um convite para vocês curtirem a nossa página, nos seguirem lá e se quiserem nos mandar um direct, a gente está à disposição. Fechou? Valeu e até a próxima!